população dividida em diversas etnias e majoritariamente hindu, o Nepal ainda é um país pobre, com infraestrutura precária. Por outro lado, a imponência. Lá está a maior montanha do planeta, o Monte Everest. O Malicuia de hoje pega carona nas experiências de viagem do estudante Tiago Parreiras. Bora curtir essa viagem! Eu sou o Tiago Parreiras e eu fui para o Nepal de Malicuia. Então, o Nepal é um país que eu nunca tinha considerado ir. Até um tempo atrás eu não conhecia praticamente nada da história, não conhecia nem a localização, nenhuma informação assim, que me faria decidir para o país. Pelo que eu vi que o tempo, se eu quisesse fazer as coisas que eu queria fazer, se eu quisesse realmente me envolver com a cultura e tudo mais, eu teria que ficar um tempo maior no país, então eu decidi ficar um mês só no Nepal. O motivo para escolher agora eu entendo, é bem claro para mim, porque o Nepal é um país com uma cultura incrível, as pessoas são incríveis. Tem 3 principais atividades para você fazer lá. Uma parte dela é por ser um país que está ali na região dos Himalaias. É um país bem famoso para as pessoas que gostam de fazer um trekking, de fazer uma caminhada nas montanhas. Você pode ir para se envolver na cultura, a cultura budista, tem as pessoas também do hindu. Então é um país com uma cultura muito rica e muito diferente de tudo que a gente vê aqui no Brasil. Antes de ir para o Nepal, eu nunca tinha parado muito para pensar sobre o Nepal. Eu não conhecia muito sobre o país. O que eu imaginava e que eu acho que é a verdade é que é um país muito pobre, que precisa ainda de evoluir muito em alguns sentidos. Ele é um país também com muitos problemas políticos que eu não sabia, por estar ali entre a Índia e a China, eles têm muitos problemas políticos, muitos problemas territoriais. Nessa parte da cultura tem muita influência da Índia e do Tibete, da região do Tibete, que é hoje da China. O pessoal lá ele é muito receptivo, então eu não tive nenhum problema para me adaptar. Acho que eles fazem tudo assim, para o turista se sentir bem. Para você fazer uma caminhada no Everest, você tem que ir numa época determinada do ano, que é quando você vai ter o melhor clima para você fazer a caminhada, que é um clima que você vai ter uma visibilidade muito boa, você vai conseguir enxergar a montanha de longe e tudo mais. Ele é um trekking que dura aproximadamente 2 semanas, pode durar até mais de 20 dias, dependendo do modo que você fizer. Por ser em altas altitudes, você tem uma determinada, você tem várias regras a se seguir. Então é de extrema importância você ter alguém que conheça tudo isso com você ali o tempo inteiro. E essas pessoas, geralmente, elas saem das suas vilas lá para trabalhar. Geralmente, eles trabalham nas suas vilas, ali, às vezes nem pelo dinheiro, às vezes só pela comida. Trabalham ali com um senso de comunidade muito grande que eles têm lá, uma coisa que eu percebi também. E eles largam isso tudo para trás para trabalhar na área do Everest. Às vezes, eu ouvi casos de pessoas que trabalham por $1 o dia. Depois de ficar 2 semanas, de chegar no Everest, chegar no ponto que eu queria, que era no Kalapatar, que é você chegar a 5.550 metros de altitude, que é uma região ali que você tem só 50% de oxigênio, uma região que é muito difícil de chegar, que é extremamente frio. Eu já estava no meu limite, eu já estava com várias dores de garganta, tossindo bastante, exausto, mas quando eu cheguei no pico, aos 5.550 metros, você percebe que tudo isso aí valeu a pena e que você faria isso de novo. Suas energias são todas renovadas ali. Voltando do Everest, eu resolvi ir para Pokhara, que é uma cidade bem mais cultural. Você tem uma cidade bem mais relax. Lá eu fiquei 1 semana em um retiro budista, onde o foco principal desse retiro era meditação, yoga
e a cultura budista. Então todo dia a gente acordava bem cedo, a gente meditava, a gente fazia yoga, ia alguns monges falar pra gente sobre a cultura, tirar algumas dúvidas. Essa viagem é o tipo de viagem que vai fazer você tirar um tempo de todo o estresse, de você ter um tempo para pensar em como é que está a sua vida agora, o que você quer que sua vida tome, o rumo que você quer que a sua vida tome. Para você pensar em alguns conceitos que você tem sobre, seja ética, seja moral, seja o que for que seja importante para você, é um momento que você tira para você. Com 32 anos de estrada, o Grupo Galpão conquista o público com uma linguagem própria e diferente, mesclando o teatro de rua com o palco. Nossa equipe bateu um papo com alguns atores da companhia, que também é referência em criação e trabalho coletivo. A arte de interpretar centenas de personagens em diversas histórias com características próprias. Há mais de 30 anos, o Grupo Galpão mantém esse diferencial e se consagra como uma das companhias mais importantes do cenário teatral brasileiro. Em 82, já antes, todos nós tínhamos alguma experiência com teatro, todos iniciantes. O Goethe Institut dava muita atenção à cultura, promoveu uma oficina de teatro aqui em Belo Horizonte com 2 diretores do Teatro Livre de Munique. Significou a primeira grande lição de teatro que todos nós tivemos, de compromisso, de disciplina, de seriedade. Eles deram uma oficina de uns 15 dias. A oficina começou com 42 pessoas, lotado de gente fazendo oficina, e ao final tinha 12 pessoas. Entre essas 12, aqueles que viriam a formar o Grupo Galpão. Nos palcos ou nas ruas das cidades brasileiras, os desafios impostos ao grupo pela ousadia fez com que o Galpão se tornasse também referência em criação e trabalho coletivo. No início a gente ensaiava em espaços cedidos, nem se pode falar alugado, porque não teríamos dinheiro para pagar o aluguel. Por várias vezes fizemos o espetáculo para mais gente no palco do que na plateia. Nos primeiros 10 anos, eles colocaram o pé na estrada com turnê em diversas cidades mineiras. Em 92, a montagem de um dos romances mais conhecidos da literatura, Romeu e Julieta, do renomado escritor Shakespeare. A estreia já foi debaixo de chuva. Inclusive tem era Ouro Preto, em frente à igreja de São Francisco, e na cena da morte da Julieta, a Wanda lá morta e toda encharcada, e não conseguia parar de tremer. Aí um gaiato na plateia vai... Isso não foi assim alto e bom som, mas quem estava perto ouviu e depois comunicou, né? Assim, o cara perto de mim virou e falou assim: essa aí, se não morrer do veneno, vai morrer de pneumonia. Em 2000, um passo largo. A companhia recebe um convite para uma turnê internacional. Romeu e Julieta seria mais uma vez interpretada, só que agora no Globe Theatre, em Londres. Foi um convite para lá de honroso, porque se tratava de apresentar no Globe Theatre, que é nada mais nada menos que a reprodução do teatro do qual o próprio Shakespeare foi um dos sócios. O Romeu e Julieta foi uma peça que, além de fisicamente ser uma peça muito complexa, né, o fato de atuar em pernas de pau, tocar instrumentos e ter
uma movimentação extremamente acrobática. Foi uma peça bastante difícil, né? Ao longo da trajetória, o grupo participou de mais de 40 festivais internacionais, entre Europa, Estados Unidos e Canadá. Cerca de 70 festivais nacionais, somando mais de 100 prêmios conquistados. Como eu fui enganado. Só vejo agora. O Galpão é um grupo de atores, né? Trabalha com diferentes diretores, né? Grande parte das nossas montagens foram feitas com diretores convidados, né? Isso cria uma diversidade muito grande nos nossos processos de montagem, né? Os bastidores, eles são, nesse sentido, bastante variados. A gente não tem um único processo, uma única maneira de trabalhar, né? Então isso dá ao trabalho do Galpão uma diversidade muito grande. Um determinado diretor trabalha mais na mesa, um outro diretor trabalha mais com improvisação, um outro diretor trabalha a partir da música, enfim. Os processos de trabalho, os bastidores, eles variam muito de espetáculo para espetáculo, né? Com linguagem própria, o grupo consegue encenar peças populares e eruditas, o teatro de rua e o palco, a tradição e a contemporaneidade. Falava de um beijo apaixonado, de um amor desesperado. Por causa da peculiaridade deste grupo, a partir de hoje você pode acompanhar pela internet o primeiro programa Ensaio Aberto Brasil. A série é composta por 6 episódios de 26 minutos. Cada edição terá uma região diferente do Brasil e a cultura regional, tendo como referência grupos brasileiros de teatro com tradição e importância histórica. Você pode acompanhar os programas até o mês de abril pelo site que aparece na sua tela. Na semana que vem eu estou de volta com mais um Revista para você. Para participar do programa, mande seu recado ou sugestão pelo Twitter ou Facebook da PUC TV. Até a próxima! Tchau!